Pessoal, antes de começar o vídeo, eu vou falar aqui para os interessados em comprar o meu livro, que vocês podem adquiri-lo na Amazon ou através do e-mail que está aparecendo aqui, que é o e-mail do site do canal, ou pelo Instagram, vocês podem falar comigo, ou pelo Face. E aí eu passo as coordenadas de como vocês podem adquirir o livro. Esse livro eu escrevi o ano passado, foi lançado em novembro do ano passado, e ele conta um caso criminal real, é uma história verídica, que agora em outubro completa 100 anos. Então, para quem quiser, quem tiver interesse em adquirir o livro, entre em contato comigo. Então, vamos parar de falar e vamos para o caso de hoje. Hoje eu vou contar para vocês o caso de uma garota de 17 anos chamada Michelle Yvette Ávila, que foi brutalmente assassinada em Los Angeles, na Califórnia, em 1985. Então, vem comigo que eu te conto todos os detalhes. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Edilene Neves e você está no canal Quem Se Importa, onde falamos sobre crimes reais todas as quintas-feiras. Se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E se você curtir o vídeo, eu peço para que você deixe o seu like, um comentário e, se possível, compartilhe com um amigo, assim vocês me ajudam a fazer o canal crescer. E também me sigam nas redes sociais, que lá eu sempre coloco uma chamada quando tem vídeo novo. Então, bora pro caso de hoje. Michelle Yvette Ávila, ou simplesmente Missy, como era conhecida, nasceu no dia 8 de fevereiro de 1968 e vivia em Arleta, um bairro de San Fernando Valley, em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Missy morava com a sua mãe, Irene, e seus 3 irmãos, Mark, Chris e Ernie. No ano de 1976, uma garotinha de 8 anos de idade se mudou para o mesmo bairro em que a Missy morava. O nome dela era Karen Severson. A Karen e a Missy tinham a mesma idade e elas se tornaram melhores amigas. Inclusive, passaram a estudar juntas na mesma escola. A Missy era uma garota muito bonita, sempre sorridente, simpática, tinha um cabelo muito bonito e chamava muito a atenção de todos pelo seu estilo de ser e por sua espontaneidade. Popular desde pequena, a Missy sempre teve muita facilidade em fazer amigos e inimigos também, devido à inveja que ela causava nas outras crianças, por sua desenvoltura ali, porque ela era muito descolada. Já a Karen era uma menina mais tímida e vivia na sombra da Missy constantemente. A Karen era uma menina muito grande, acima dos padrões da sua idade, enquanto a Missy era pequena e magrinha. E por ser assim franzina, a Missy sofria bullying na escola pelas outras crianças que não gostavam dela. E a Karen, por ser maior que as outras crianças ali da escola, da sala dela, né, sempre defendia a Missy e até ganhou o apelido de guarda-costas. Mas em contrapartida, a Karen manipulava a Missy para que ela não tivesse outras amigas. Inclusive, inventava mentiras tanto sobre outras pessoas para a Missy quanto da Missy para outras pessoas, o que causava muita intriga e, consequentemente, afastava a Missy de qualquer nova amizade. A Missy começou a perceber com o decorrer do tempo que a Karen afastava ela das outras pessoas, mas ela acreditava que a Karen só fazia isso por se preocupar com ela e gostar muito dela, nada mais. As duas foram crescendo e a Missy começou a ganhar a atenção dos meninos que conhecia, e a Karen também dava um jeitinho ali para que a Missy não se envolvesse com nenhum desses garotos, ou contribuía de alguma forma para que os relacionamentos da sua amiga não durassem muito tempo. Tudo isso, é claro, por inveja e sentimentos de inferioridade também. E também por ciúme da Missy. Ela queria a atenção e a amizade da Missy só para ela. A Karen, depois de algum tempo, conheceu um garoto e ficou perdidamente apaixonada por ele. Isso deixou a Karen muito feliz, já que ela sentiu que não era somente a Missy quem chamava a atenção dos garotos. De certa forma, ela se sentiu de igual para igual ali com a Missy, né? Nessa mesma época em que a Karen se apaixonou por esse rapaz, a Missy estava com muitos problemas dentro da casa, porque os seus pais estavam se separando e ela andava muito triste mesmo, né, com a separação deles. E isso claramente deixou a Karen ainda mais feliz, já que a vida da Missy não estava assim tão
perfeita como era antes. No ano de 1982, a Karen teve relações íntimas com esse namorado e ela acabou engravidando com apenas 14 anos de idade. Ela acabou tendo uma menina que nasceu no dia 31 de janeiro de 1983 e quando ela deu à luz a essa menina, ela já tinha completado 15 anos. Enquanto a Karen estava afastada da escola devido ao nascimento da sua filha, a Missy continuou indo ao colégio normalmente, né? E acabou conhecendo uma outra garota que ela fez amizade que chamava Laura Doyle. E elas acabaram ficando amigas. A Laura tinha uma família completamente desestruturada devido ao vício em substâncias ilícitas e ela não era nem um pouco popular no colégio. Quando a filha da Karen cresceu um pouquinho, a família Severson ajudou a criação da filha dela e com isso a Karen tinha mais tempo para sair. Ela ia bastante para a casa da Missy, que sempre foi um refúgio para ela, já que lá era o local onde ela se escondia de todos os seus problemas, sendo que a maioria dos seus problemas eram relacionados à sua família. Em uma dessas visitas à casa da Missy, a Karen encontrou um garoto que estava lá com a Missy no quarto dela, eles estavam assistindo TV. A Karen, como queria voltar a ter o controle ali sobre a Missy, exigiu que a amiga mandasse o garoto embora. Mas a Missy disse que não ia mandar, né? Não tinha o menor cabimento, que ele ficaria ali, já que não tinha motivo para ela fazer isso. Nesse momento, a Karen surtou, começou a gritar e falar um monte de besteira, descontrolou mesmo. A Missy, como sempre, muito compreensiva e muito boa gente, pessoa muito boa, deixou essa explosão da amiga de lado, pensando que a Karen estava passando por muita coisa, muitos problemas, muito estresse, principalmente por ser uma mãe tão jovem, né? Inclusive, nessa época desse surto aí, a Karen e o pai da bebê já tinham terminado a relação. Então ela ficou com toda a responsabilidade da filha para ela. Era ela que cuidava, educava, enfim, essas coisas. Então a Missy relevou esse episódio porque ficou com dó da amiga. No entanto, a raiva da Karen pela Missy começou a aumentar gradativamente. Mas mesmo assim, ela não parava de falar, de se relacionar e até mesmo de frequentar a casa da Missy. O importante ali era que a Missy era muito popular. E isso era muito relevante para a Karen. Isso era o que realmente interessava a ela. Nessa época, a Karen tinha largado a escola, ela acabou parando de estudar e a Missy a convenceu a voltar. Mas com toda a história da gravidez e dos problemas que a Karen passava, ela optou por se matricular em outra escola, não tão boa como a anterior. E a Missy, para chamar a atenção dos pais, por conta ali da separação deles, né, como uma forma de protesto mesmo, né, ela também se matriculou nessa mesma escola que a Karen e elas foram estudar juntas. Nessa nova escola, a Missy continuava com aquele jeitinho dela, sempre muito popular, só que ela começou a se envolver com pessoas, digamos, erradas. Eram adolescentes que bebiam muito, que fumavam um cigarro atrás do outro, faltavam às aulas, essas coisas. E com isso, as notas dela foram caindo. A Missy teve muitos namoradinhos nessa nova escola. E esses namoros não duravam muito tempo. Um desses ex-namorados da Missy se chamava Vitor Matheus Amaya. E a sua amiga, a Laura Doyle, começou a namorar esse rapaz. A Karen, por sua vez, começou a namorar um outro ex-namorado da Missy, um rapaz chamado Randy Fernandes. E essa história das duas amigas namorarem os ex-namorados da Missy deixava claro que ambas tinham certa rivalidade com a Missy. Parece assim que elas queriam ter a vida da Missy e essa história foi ficando totalmente fora de controle. Para a surpresa de todos, a Karen de novo não se protegeu e engravidou pela segunda vez desse moço chamado Randy Fernandes, o ex-namorado da Missy. A Missy, como era muito simpática, muito popular e muito de boas, também mantinha amizade com seus ex-namorados. Tipo, o relacionamento acabou, mas a amizade não precisa acabar. E isso não era diferente com esses dois. O Vitor, que estava namorando a Laura, e o Randy, que estava namorando a Karen. Só que isso fazia com que a Karen e a Laura ficassem completamente enciumadas. E elas chegaram a pensar que a Missy queria voltar a namorar com um deles. Nessa época, a Missy já tinha seguido o baile e estava namorando com um outro rapaz que se chamava George. Então, não tinha o menor sentido esse ciúme doentio que ambas as amigas sentiam dela. Enfim, um dia lá, a Missy foi até a casa da Karen e quando ela chegou lá, o Randy, o namorado da Karen, estava lá. E a Missy entrou. Em determinado momento,
por algum motivo, talvez para ir ao banheiro, não sei, a Karen saiu da sala. E quando voltou, ela viu o Randy, o seu namorado, puxando a Missy para o seu colo e ouviu ele dizer a ela que ele ainda nutria muitos sentimentos por ela. Obviamente que a Karen surtou ao ver e ouvir isso, né? Só que a Missy diz que não tinha o menor interesse em voltar a namorar com o Randy, que eles tinham pensamentos muito diferentes, que ela não tinha sentimentos por ele e não fazia o menor sentido ela se reconciliar com ele, já que tinha dado errado antes. Ela disse que eles eram amigos, só isso. A Missy até brigou com o rapaz por ele ter puxado ela assim pro colo dele, né? E foi bem na hora que a Karen entrou e ela não queria se dispor com a amiga. Enfim, ficou aquele climão ali por conta disso, as duas se estranharam e não se falaram mais. Acabaram se afastando e cortaram a amizade de tantos anos, já que a Karen não acreditou na Missy, achando que ela estava dando em cima do namorado dela, do Randy. A Karen ficou com muita raiva da Missy e era uma raiva que nunca passava. Então ela resolveu espalhar um boato ali no colégio que a Missy tinha dormido com um namorado de várias garotas ali da escola. E essas garotas se juntaram para dar uma lição na Missy e deram uma grande surra nela. Uma amiga da turma lá do colégio contou para Missy que quem tinha espalhado esse boato tinha sido a Karen, mas a Missy não acreditou e acabou brigando com essa moça que foi falar e cortou relações com ela. E nessa mesma época, o Victor, que era o ex-namorado da Missy e atual namorado da Laura, resolveu terminar o relacionamento com ela, né, que tinha com ela, porque ela era muito ciumenta e sempre brigava com ele por causa da Missy. E isso deixava o Victor de saco cheio. E claro, a Laura também teve a sua raiva pela Missy aumentada. Ou seja, a Missy só arrumava problema para a cabeça dela, né? Mesmo que ela não fizesse nada, a culpa era dela. Qualquer coisa que a Missy fizesse, a Laura e a Karen viam um problema. Não importava o que fosse, a raiva, a inveja e o ciúme que elas sentiam da Missy sempre aumentava. E uma coisa é bom deixar claro aqui: além das duas sentirem muita inveja da Missy, elas também tinham muito complexo de inferioridade. Elas se achavam inferiores à Missy em tudo. E tudo isso porque a Missy era muito popular e muito carismática, muito mais do que elas duas. A Missy sempre frequentava um parque da cidade após as aulas e lá, obviamente, ela era muito conhecida, como em todo lugar que ela ia. A Missy tinha muitos amigos e conhecidos nesse parque e ela adorava ficar lá por horas e horas batendo papo. Um dia a Karen foi até esse parque e se deparou com a Missy e como elas tinham terminado a amizade, a Karen resolveu praticar o famoso e muito errado bullying com ela. Ela xingou a Missy, deu um tapa na cara dela, empurrou ela e ainda por cima pegou uma garrafa de cerveja que estava quebrada ali no canto e ameaçou matar a Missy na frente de todo mundo nesse parque. A Missy voltou para casa e a sua mãe, a Irene, notou que a sua filha estava machucada. Então, juntando a situação da filha lá de estar mal na escola, as notas estavam baixo e tudo mais, com a história da agressão que ela sofreu no parque, a Irene resolveu estabelecer horários para ela retornar para casa e ficou no pé dela, e a filha até que aceitou bem, entendeu o lado da mãe, concordou. Ela sempre era muito pontual com os horários estabelecidos pela mãe, pelas regras impostas, e não criou caso. Ela achou que a mãe tinha razão. A Karen, um tempo depois, resolveu entrar em contato com a Missy, querendo reatar a amizade. Disse que nada daquilo era tão importante quanto a amizade delas de tantos anos. A Missy, como era muito boazinha e gostava bastante da Karen, aceitou as desculpas dela e voltaram a ser amigas. Ao que parece, a Karen tinha se arrependido de tudo que tinha feito para Missy, todo aquele ciúme, toda aquela raiva, nada fazia o menor sentido. Era uma total bobagem perder uma amiga tão querida como a Missy por causa dessas situações que ela colocava na cabeça dela. O mesmo aconteceu com a Laura e as três voltaram a ter amizade. A amizade entre Laura, Karen e Missy tinha altos e baixos. Horas elas brigavam e ficavam sem se falar por meses, horas eram inseparáveis e tudo corria muito bem. A Missy chegou a ser alertada por outras colegas da escola sobre as duas amigas, que elas não eram sinceras, mas a Missy não acreditava que as amigas poderiam fazer algo ruim para ela e não dava ouvidos aos conselhos de terceiros. No dia 1º de outubro de 1985, a Laura convidou a Missy para sair e a Missy aceitou o convite. Elas combinaram de ir ao parque lá, o de costume, então elas foram. A Laura, então, como tinha carro, passou na casa da Missy para buscá-la.
Nesse dia, a Karen não havia falado ou combinado nada com a Missy, então seriam só as duas mesmo, a Missy e a Laura. Quando as duas chegaram ao parque, a Missy encontrou 3 rapazes, 3 amigos que estavam em um Camaro azul, e ela parou para bater papo lá com eles. A Laura, não querendo participar da conversa deles, porque ela não conhecia os 3 rapazes, disse para Missy que ia abastecer o carro enquanto ela conversava com eles e depois voltaria, e ela foi. Quando a Laura voltou, a Missy não estava mais no parque e nem os 3 rapazes do Camaro azul. Simplesmente o carro azul, o Camaro lá com os 3 rapazes e a Missy tinham sumido. A Laura então pensou que a Missy tinha ido com eles para algum lugar e foi embora. Naquele mesmo dia, 4 horas mais tarde, a Laura ligou para a casa da Missy e quem atendeu foi a mãe dela, a Irene. Quando a Irene viu que era a Laura ao telefone, ela disse para a amiga da filha que a Missy não estava em casa e que ela achou que era a Missy telefonando, já que já tinha passado o horário dela voltar lá, o horário imposto pela mãe, né, que era para ela chegar em casa, e ela sempre respeitava o horário que a mãe falava para ela voltar. Então a mãe estranhou e já ficou preocupada porque ela sabia que as duas tinham saído juntas. Por que a Laura estava procurando pela Missy se elas estavam juntas? A Laura então explicou para Irene sobre o que tinha acontecido lá no parque, sobre o encontro da Missy com os 3 rapazes do Camaro azul e que ela tinha ido abastecer e que quando ela voltou a Missy não estava lá, nem os rapazes, enfim. A Irene esperou pela Missy a noite toda e nada da menina voltar para casa. Então, logo pela manhã, bem cedinho, ela foi até a delegacia de polícia e informou o desaparecimento da filha, lembrando que a Missy tinha 17 anos, e a polícia imediatamente iniciou as buscas. A comunidade ficou sabendo do desaparecimento da Missy e todos se mobilizaram ali e ajudaram a procurar pela Missy, inclusive as 2 amigas, a Karen e a Laura. Mais nada. 3 dias após iniciarem as buscas e sem nenhuma pista da Missy, no dia 4 de outubro de 1985, a polícia encontrou o corpo dela de bruços no riacho Big Tioga Canyon. Esse riacho fica na Floresta Nacional de Los Angeles e ela tinha sido afogada em uma parte do riacho que tinha apenas 20 centímetros de profundidade de água, por alguém que colocou um tronco de árvore bem pesado em cima das suas costas. Esse tronco pesava 45 quilos e ele impossibilitava que ela conseguisse se salvar de sair dali sozinha, era muito pesado. A perícia constatou que não tinha sido um acidente, tipo o tronco ter caído em cima dela, e sim um homicídio culposo, quando há intenção de matar. Alguém colocou aquilo em cima dela. Ela estava com o rosto cheio de hematomas, demonstrando ter sido espancada. O seu cabelo longo, que ia até a cintura, tinha sido cortado bem curtinho e as suas orelhas estavam dilaceradas, indicando que o assassino tinha puxado com toda a violência os brincos que ela usava. A necrópsia não acusou substância ilícita ou drogas em seu organismo. A Karen, quando soube o que tinha acontecido, se ofereceu para ajudar a Irene em tudo que ela precisasse, em tudo que fosse possível, para descobrir o culpado e qual seria a motivação do crime. Tanto a Karen quanto a Laura compareceram ao funeral da Missy e a Karen, em especial, parecia ter ficado assim bem mexida, sabe? Muito abalada com a morte da amiga, tanto que ela ia várias vezes por semana no cemitério visitar o túmulo da Missy e também lá no local onde o corpo tinha sido encontrado, lá naquele riacho, né, pela polícia. E ela tinha várias fotos de revistas e reportagens sobre o caso espalhadas e grudadas nas paredes do quarto dela. Ela ficou muito fissurada nessa história, meio paranoica. Durante as investigações, a Karen chegou a se mudar para a casa da Irene para que ela não se sentisse sozinha, embora ela tivesse outros filhos, né, para consolá-la mesmo e também para ajudar no que fosse preciso. Inclusive, ela dormia na cama da Missy e só voltou para sua casa porque ela teve um sonho com a Missy que deixou a moça lá muito assustada. Ela dizia ser a alma penada da Missy que tinha aparecido ali no quarto dela, então ela ficou com medo e foi embora. A polícia não tinha pistas e o caso ficou parado por quase 3 anos, até que em julho de 1988, uma reviravolta aconteceu quando uma testemunha procurou a polícia. A testemunha se chamava Eva Chirumbolo. A polícia então ouviu a Eva e considerou toda a história que ela tinha contado como um depoimento. A Eva era uma nova amiga das meninas que ninguém conhecia até então, e ela contou que naquele dia em que a Laura foi buscar a Missy para ir ao parque, ela disse que de fato a Laura tinha marcado com a Missy de irem ao parque, mas que tudo não passava de um plano arquitetado pelas duas
pela Laura e pela Karen de levar a Missy lá. Quando elas chegaram ao parque, a Eva e a Karen esperavam pela Laura e pela Missy lá. Nesse momento, a Karen e a Laura encenaram uma discussão, e então a Laura disse a Missy que elas iam sair do parque e iriam para o antigo ponto de encontro, que era no acampamento Colby. Ao chegar ao acampamento, a Laura e a Karen começaram a direcionar todos os xingamentos que trocavam lá entre si para a Missy e forçaram a menina a ir floresta dentro. A Missy só conseguiu chorar e perguntava o porquê delas estarem fazendo aquilo com ela. Eram as duas amigas, ela não entendia. Afinal, as duas eram super amigas dela. A Eva ia atrás delas, mas não muito perto. Inclusive, ela contou que foi ameaçada pelas duas de se ela contasse alguma coisa do que tinha acontecido para alguém, ia sobrar para ela. A Karen e a Laura então começaram a torturar a Missy, começando por cortar e arrancar à força os cabelos da Missy e depois os brincos dela. Depois começaram a bater nela enquanto xingavam ela de tudo quanto era nome. Por fim, a Karen e a Laura amarraram os braços da Missy assim para trás do corpo e deitaram a menina de bruços nesse riacho e ficaram empurrando a cabeça dela para debaixo d'água para que ela se afogasse. Obviamente, ela tentou resistir tirando a cabeça, mas não teve força suficiente, né, para isso, porque eram duas. Então, ela acabou sendo afogada em 20 centímetros de água. Elas ainda colocaram um tronco de árvore de aproximadamente 45 quilos e 1,20 m de comprimento em cima do corpo da Missy para que ela não conseguisse sair de lá, caso ela ainda estivesse viva quando elas fossem embora, e para que ela morresse mesmo, né? Deixaram a Missy lá com o tronco de árvore em cima dela e saíram fazendo ameaças a Eva que matariam ela se ela contasse o que tinha visto ali para alguém. E ela só tinha resolvido contar depois desses 3 anos aí do crime, porque ela não aguentava mais o peso da consciência. A Karen e a Laura foram julgadas por assassinato em 2º grau, já que os jurados não acreditavam que o crime tinha sido premeditado. Eles acharam que elas tinham agido ali no impulso, no momento de raiva, e então por isso foi de 2º grau. A Eva não foi indiciada pelo crime, pois eles entenderam que ela não tinha participado de nada e só não tinha contado antes por medo das duas mesmo, da Karen e da Laura. Em março de 1990, a Karen e a Laura foram condenadas à prisão pelo assassinato da Michelle Ávila e sentenciadas a 15 anos de prisão perpétua cada uma. Ou seja, depois dos 15 anos elas poderiam ir ali tentando a liberdade, podia conseguir ou não. A Karen saiu da prisão em 9 de dezembro de 2011, após cumprir quase 22 anos de regime fechado, e a Laura saiu em dezembro de 2012, após cumprir 23 anos quase. A Karen, inclusive, contou depois em entrevista que se mudou para a casa da Missy naquela ocasião para ficar ali a par do que estava acontecendo nas investigações. Então, essa solidariedade toda, esse amor todo pela Missy era só fachada, só para saber o que a polícia já sabia e o que estava rolando, se ela estava ali como suspeita. Depois de sair da prisão, a Karen escreveu e publicou 2 livros. Em 2013, ela publicou o livro intitulado A Esperança Além das Cercas e um 2º livro intitulado Minha Vida, Eu Vivi, publicado em 30 de setembro de 2014, para coincidir ali com o aniversário do assassinato da Missy. Ela também começou a visitar escolas para promover o anti-bullying como forma de conscientização das suas reações mesmo, né, daquilo que ela viveu. A família da Missy processou a Karen em 2015 pela venda dos livros, que lhe dava lucros com toda a história, é óbvio, né? E devido a isso, como resultado, o estado da Califórnia aprovou a lei de Missy, exigindo que as famílias das vítimas sejam contatadas antes da publicação de obras de criminosos. Todos os lucros desses 2 livros vão para a família da Missy, não para Karen. E pessoal, a inveja mata literalmente. Bom pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da forma como eu contei o caso aqui para vocês. E se gostaram, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, de ativar sininho, de mandarem para algum colega de vocês e de se inscreverem no canal, porque assim vocês me ajudam a fazer o canal crescer e o vídeo chegar para mais pessoas. E é isso pessoal, obrigada por me ouvirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!